Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela vida de cada um de vocês que estão inscritos no canal. Vocês têm dado uma força gigante para fazer com que esse canal cresça e apareça para a glória do nome do Senhor, para que outras pessoas absorvam dessas mensagens aqui ministradas e recebam a sua bênção nesse processo que nós chamamos de deserto, né? Lembrando a você que deserto é lugar seco, é lugar árido, né? É um lugar que, basicamente, espiritualmente falando, vai ser você, a sua fé e Deus. Por isso eu já te deixo um aviso, não queira, é um grande erro que muitos cometem, não queira trazer o teu cônjuge para um deserto que é seu, tá? Deus escolheu você para trazer ao deserto, para tratar você, curar as suas feridas emocionais e espirituais, para que você, firme e forte, possa servir de bênção para o teu cônjuge que neste momento talvez esteja lá na bagaceira. Deus não vai te entregar uma bênção estando você de qualquer maneira, isso é fato. Por isso Deus traz primeiro trata esse coloca ele de pé, coloca ele dentro da visão de reino e aí faz com que ele vá lá e busque o outro que se perdeu no caminho. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós trazermos a palavra para a nossa meditação, eu queria te pedir mais uma vez, porque isso nos ajuda bastante, fazer com que o canal cresça, né? E como eu disse no início, cresça e apareça para a glória do nome do Senhor. Então, se esse vídeo for bênção para você, compartilhe, deixe o seu like, tá? Comente para que outras pessoas possam absorver das suas dúvidas, se as suas dúvidas forem solucionadas aqui. Se não, eu vou deixar na descrição o link dos nossos canais de autoajuda no WhatsApp e também no Telegram, o nosso contato e e-mail. Caso você queira uma orientação mais detalhada, nós estaremos aqui à sua inteira disposição, tá bom? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, acione o sininho das notificações para que cada vídeo postado você seja comunicado e seja abençoado pela palavra do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, texto para a nossa meditação hoje, livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 9 até o 12. Diz assim que é melhor que sejam dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Se um sentir frio, o outro aquece, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Irmãos, eu já ouvi muitos falando que isso não tem nada a ver com o casamento, e eu vou discordar, porque quando o texto fala sobre 2 dormirem juntos, não podem ser 2 amigos, não podem ser 2 conhecidos, porque seria fornicação e Deus não está nesse negócio de fornicação. Aliás, na verdade, Deus não está em pecado nenhum, tá? Seja ele de que natureza for, seja conjugal, seja espiritual, Deus não concorda com o pecado. Então, eu creio e creio muito que esse texto fala muito para nós que somos casados, para nos dar uma orientação daquilo que o Senhor realmente quer de nós, para que nós possamos entender a visão de Deus em relação ao casamento. E a visão de Deus para o casamento é que sejam 2. O princípio do casamento, para nós entendermos, o casamento ele é um princípio espiritual. Ele foi criado por um Deus que é espírito. Então, tudo que se diz respeito ao casamento tem como origem o reino espiritual. Eu já disse aqui em outros vídeos e volto a repetir. O casamento é criado por um Deus que é espírito. E para que Deus se manifeste no teu casamento, você e o teu cônjuge precisam estar em espírito. Quando você diz que não ouve a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, talvez seja porque o teu espírito não esteja tão forte quanto deveria estar. Porque Deus, que é espírito, se comunica com o espírito do homem, tá? Então, você precisa alinhar o teu espírito com o espírito do Senhor. Quando o texto diz é melhor que sejam 2, está falando do princípio. Do princípio, é melhor que sejam 2, mas 2 que se tornem um só. Quando o princípio do casamento diz largará homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os 2 uma só carne. E aí completa em outra parte o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É uma ordem de Deus, para que homem nenhum separe aquilo que foi juntado pelo Senhor. Você pode até dizer, não sei se o meu casamento é de Deus,
mas eu posso afirmar para você que o teu casamento é de Deus, porque você está debaixo de um princípio. Você largou pai e mãe, uniu-se ao seu cônjuge e tornaram-se os dois em uma só carne pela relação sexual. E em muitos há o fruto dessa união, que são os filhos. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É recompensa de Deus para quem se tornou uma só carne. E quando eu me torno carne com a minha esposa, quando você se torna carne com o teu marido, né, com a tua esposa, você tem que entender que nesse sentido há necessidade da renúncia. Casamento é renúncia, porque você foi criado de uma maneira, o teu marido, a tua esposa foram criados de outra maneira, e a partir de agora vocês estão juntos debaixo do mesmo teto. Vocês precisam se alinhar. Isso às vezes leva tempo, mas vocês precisam se alinhar. Então, isso é feito a partir de renúncia por um bem maior. Você vai abrir mão de certas coisas, ele vai abrir mão de certas coisas para que vocês cheguem a um denominador comum. Isso me preocupa muito quando eu vejo homens e mulheres que se casam por que motivo, né, não justifica, mas casaram-se. E ainda insistem em querer viver uma vida de solteiro. Aí geram problemas e mais problemas emocionais, espirituais e familiares, porque não entenderam um princípio do casamento, que é deixar de ser deixar de ser dois para se tornarem um só. Quando eu me torno um só com meu cônjuge, eu estou alinhando os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos e objetivos, eu tenho que alinhar com ele, porque agora eu não sou mais sozinho, eu não sou mais um homem solteiro, eu sou um homem casado. Irmãos, eu falo para vocês, custei para aprender isso, mas aprendi que você tem que deixar os seus desejos de lado para satisfazer os desejos da tua esposa, e ela tem que fazer a mesma coisa, ele tem que fazer a mesma coisa. Nisso dá certo o casamento. Nisso dá certo o casamento. Quando Deus está falando aqui, através de Salomão, é melhor que sejam dois, porque é a melhor paga do seu trabalho. Irmãos, quando nós nos casamos, tornamos uma só pessoa, nós começamos a conviver com aquela pessoa. Olha só, os dois trabalham fora, tá? Vamos dar um exemplo. Os dois trabalham fora, chegam em casa cansados. Eu não posso deixar a tarefa da casa só para minha esposa. Ela não pode querer ficar sentada num trono e querer que o marido faça tudo. O casamento ele foi elaborado por Deus e com princípios muito bem definidos, papéis muito bem definidos, qual o papel do homem, qual o papel da mulher. Eu faço um algo a mais para o bem comum do meu casamento, para que funcione, para que dê certo. Então eu ajudo ela nas tarefas da casa, talvez ela trabalhe fora, ajude nos pagamentos das contas quando for necessidade, porque a responsabilidade maior dentro do casamento é do homem. Isso é inevitável e inquestionável. A responsabilidade maior foi dada ao homem. Por isso ele é considerado o cabeça, o sacerdote e o provedor da casa. E tem homens que infelizmente não entendem esses princípios e gera problemas. Porque o homem não assume a sua condição de homem, de sacerdote e provedor da casa. A mulher tem, por força, que tomar esse papel. E aí há o problema, porque a mulher não foi tratada, criada por Deus para ser cabeça. A mulher foi criada para ser ajudadora. O cabeça da casa é o homem. E a quem Deus dá mais responsabilidade, ele vai cobrar mais. Então, quando se fala em se tornarem os dois, né, é melhor que sejam dois por conta disso. O trabalho de um só é muito pesado. Vocês que estão vivendo sozinhos nesse período de deserto podem confirmar o que eu estou dizendo. A responsabilidade sua é lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, tirar a poeira dos móveis, deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Para um só fica pesado. Então é melhor que sejam dois, porque um ajuda o outro. Tá? E o que me chama a atenção nesse texto é que o texto fala que se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eu entendo que nisso é a chave do nosso vídeo hoje, é quando um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eu vejo muita gente desistindo porque ficam prestando atenção nas circunstâncias, né, na dureza do coração do cônjuge que saiu de casa e acabam esquecendo desse princípio, dessa responsabilidade espiritual, como eu costumo dizer. É responsabilidade de quem está de pé levantar quem caiu. É o texto quem está dizendo. É melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.
Então eu não posso, em hipótese alguma, no meio da caminhada, surgiu um problema, o cônjuge ficou pelo caminho ou desistiu da caminhada, está voltando atrás. Eu, com o entendimento que o Senhor me deu, pelo seu Espírito, eu não posso deixá-lo caído, eu não posso deixá-la caída. É responsabilidade minha e o Senhor vai cobrar disso, vai cobrar isso. A responsabilidade de levantar quem caiu é de quem está de pé. Por isso Deus te trouxe, meu irmão e minha irmã, para esse deserto. Porque viu em você a força necessária para suportar as afrontas, as humilhações e vergonhas, tá? Que você passa no dia a dia desse processo de deserto, para que você seja forte o bastante para conseguir levantar o teu marido. Talvez chegamos a esse ponto do deserto porque não observamos o versículo 12, que diz que um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Talvez nós não tenhamos tido no nosso casamento, desde o início, essa terceira dobra que representa a pessoa do Senhor Jesus pelo seu Espírito Santo. Um casamento que tem uma terceira dobra, que tem o Senhor Jesus como centro do casamento, ele não se quebra facilmente. Não chega divórcio, não chega brigas, não chegam discussões, não chegam esses desânimos e a vontade de desistir. Porque quem sustenta o Senhor é a dobra do meio. Porque no centro o Senhor sempre está. E no centro o Senhor consegue segurar você de um lado, segurar o teu cônjuge do outro. Por isso que casamento significa muito renúncia. Você vai abrir mão do que você pensa, do que você acha, dos seus conhecimentos e formações acadêmicas ou espirituais. E um dos objetivos deste canal é exatamente isso. Aqui eu não estou com o objetivo de te ensinar teologia, escatologia, exegese. Não. Eu estou a fim de te ensinar na prática o que é viver os princípios da palavra de Deus. São com as experiências que nós vivemos, que nós crescemos e amadurecemos. Todo o conhecimento, ele é saudável, ele é bem-vindo. Mas se dentro do conhecimento não houver graça de Deus, se dentro do conhecimento não houver a unção do Espírito Santo, para nada serve. O Salmo 65 diz: a tua graça me basta. Nada mais nos basta senão a graça de Deus. E graça significa favor imerecido. Eu não merecia estar na posição que estou. Eu não merecia o sacrifício de Jesus por amor a mim, para me resgatar do pecado. Mas ainda assim ele me amou. E diz o texto bíblico que ele me amou primeiro. Hoje eu tenho a consciência do sacrifício de Jesus, do amor dele por mim, então eu também o amo. Mas a Bíblia diz, e isso é o segredo do Evangelho, ele me amou primeiro. Ainda que eu estivesse lá, morto nos meus pecados e delitos, o Senhor me amou primeiro. E a diferença entre você e o teu cônjuge é só que o teu pecado é diferente do dele. Porque pecado aos olhos do Senhor são todos iguais. Independente se ele ou ela está no adultério, na prostituição, na bagaceira, como nós dizemos, o Senhor o ama tanto quanto te ama. A única diferença, por uma experiência que eu passei, o Senhor virou para mim e disse: sabe qual a diferença entre você e ele? É que você aceitou o meu sacrifício, ele ainda não. É necessário que você se coloque como um outdoor de Deus, que você faça propaganda do reino de Deus, liberando o perdão, amando aquele que te odeia, aquele que te persegue, orando pelos que te perseguem, para que você manifeste o poder de Deus para o mundo. A Bíblia diz que as obras sem fé é morta e vice-versa. Mas para o mundo eles precisam ver obras. Eles precisam ver as boas obras e o texto bíblico fala sobre isso. Se a tua justiça não exceder em muito a dos ímpios, para nada serve. Então nós precisamos entender o casamento e esse processo de separação, esse processo de afronta e de vergonha pela ótica de Deus. Como é que Deus vê a minha esposa? Como é que Deus vê o teu marido lá no pecado, na bagaceira? É dessa forma que eu tenho que olhar. Então, o deserto não tem a ver com os seus sentimentos. O deserto não tem a ver com o que você pensa, com o que você acha, com o que você sente, com a tua dor, com a tua angústia. Não tem nada a ver com isso. O deserto tem a ver com o que, através de tudo isso que você está passando, como é que você pode glorificar o nome do Senhor? Como é que você pode entender o reino de Deus a partir desse momento tão triste e doloroso que nós passamos? É disso que nós estamos querendo falar através do deserto. É isso que Deus quer manifestar
para mim e para você. Ele está apenas usando uma ferramenta, que é o nosso casamento, para chamar a tua atenção para o reino de Deus. Não adianta você querer o teu marido, a tua esposa de qualquer jeito, se você não entendeu a visão do reino de Deus. A visão de restauração, a visão de liberar o perdão, de não ter mágoa, ressentimento do amante, da amante, ou do próprio marido, da própria esposa, que te fez passar por tantas coisas ruins. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a manifestação do poder de Deus e através do seu testemunho. Quando o teu casamento estiver restaurado, e eu creio muito nisso, quando o teu casamento estiver restaurado, vai servir de testemunho para que muitos saibam o Deus que você serve, para que eles vejam o Deus que você serve. A história de José nos mostra isso. José foi parar na prisão, foi vendido como escravo pelos irmãos, foi parar na prisão de maneira injusta, e o texto fala diversas vezes, e as pessoas viam José, viam Deus em José, e Deus era com José. Irmãos, Deus é contigo. Não importa a dor que você esteja passando, não importa o nível de agitação que o mar está, que o vento soprando o contrário. Eu afirmo para você, o Senhor é contigo. Mas você precisa entender o mais rápido possível qual é a visão de reino nesse processo que você está passando. Não tem a ver com o que você sente, com o que você acha, tem a ver com o que Deus tem preparado para fazer através do teu casamento. Por isso é que eu sempre digo que a saída do deserto não tem a ver com a restauração do casamento, porque você não entrou no deserto baseado no seu casamento. O casamento foi uma ferramenta que Deus usou para te conduzir ao deserto. Tirou aquilo que era mais precioso para você, talvez, e você não dava o devido valor. Hoje, quantos dizem aqui que amam a esposa, que amam o marido assim, de maneira sobrenatural, mas antes não demonstrava isso, não é verdade? Porque o Senhor te trouxe para o deserto para você entender que não tem a ver com o seu casamento, mas com o que Ele pode fazer através do teu casamento para que outras pessoas possam se achegar ao Senhor. Nós somos aqueles que vamos manifestar o poder de Deus pelo nosso casamento e pela nossa posição diante de tudo isso contrário, porque o que nós mais vemos, infelizmente, dentro do nosso próprio meio de cristãos, são pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, estão desistindo, estão buscando um atalho, buscando uma nova aliança, sendo que Deus não está nesse negócio. Então, entenda, quanto mais rápido você entender, mais rápido você sai do deserto. Mais rápido você vai estar preparado para ter o teu casamento restaurado. Na verdade, o teu casamento está ali, do ladinho, guardado, só esperando você entender que não é por sentimentos que você vai trazer o teu marido de volta. Não é por angústia, tristeza, e Deus olhar para você e falar assim, tadinho, meu servo, minha serva estão chorando, estão sofrendo, eu vou apressar o processo dele. Deus não vai fazer isso. O seu deserto, ele tem princípio, meio e fim. São etapas que você precisa cumprir para que você saia aprovado lá na frente. Não é isso que nós vivemos na nossa época de colégio, muitos que estudam até hoje, fazem faculdade, fazem o colegial, não sei que nível de estudo você está fazendo. Mas de tempos em tempos você é provado. Você passa por uma avaliação para saber se você pode ir para um outro nível. O deserto é essa provação para você ir para um novo nível espiritual, para você entender um pouco mais do reino de Deus e aplicar na sua vida, dentro do seu casamento. Nós vemos a analogia do casamento muitas vezes sendo usada dentro da palavra de Deus para demonstrar o amor de Deus para a igreja, para com a igreja. Usando o quê? Usando o casamento. Nós temos lá, por exemplo, o livro de Oséias e tantos outros exemplos de casamento manifestando o reino de Deus aqui na terra. O seu casamento é tão precioso para o Senhor que Ele está lapidando para fazer dele um casamento assim, olha, que vai encher os olhos, não só os seus, mas de todos aqueles que convivem do teu lado e que hoje não acreditam na restauração. E Deus é especialista em surpreender pessoas. Veja bem, Jesus recebeu a notícia de que Lázaro tinha morrido e era muito amigo de Lázaro, a ponto de que Jesus chorou. Uma das poucas vezes que nós vemos Jesus chorando, se eu não me engano até, eu acho que é a única vez que Jesus chorou, foi na morte de Lázaro. Mas Jesus deixou que ele morresse.
Depois de 4 dias, Jesus chegou lá. E todos diziam, já cheira mal, Senhor, já cheira mal. As pessoas não acreditavam que Jesus podia ressuscitar a Lázaro, e ele o fez, depois de 4 dias. Não interessa quanto tempo você está separado. O interessante é que o Senhor, ele pode ressuscitar o teu casamento a qualquer momento. A qualquer momento. Apenas se posicione. E posicionamento é isso também, alinhar a sua vontade, o seu desejo, os seus pensamentos, com os pensamentos, desejos e anseios do reino de Deus. Esse é o único objetivo de você estar no deserto. Para que o teu casamento, hoje destruído e amanhã restaurado, manifeste o poder de Deus e muitas pessoas possam glorificar a Deus pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. Então, irmãos e irmãs, vamos nos posicionar, vamos entender a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Porque um casamento destruído não manifesta o poder de Deus. Quando você desiste e tenta buscar um atalho, buscando um outro relacionamento, isso não glorifica o nome do Senhor. Guarde bem isso. Isso não glorifica o nome do Senhor. Deus não é Deus de destruir uma família para construir outra. Por isso ele te deu essa responsabilidade de te preparar aqui para você ir lá e buscar aquilo que é seu, aquilo que ele te deu, a tua esposa e o teu marido. Não desista. Não desista. Tem muita gente falando em preocupação com o Afeganistão, vamos orar pelo Afeganistão, vamos orar pelos missionários que estão no Afeganistão. Mas você orou pelo teu esposo, pela tua esposa hoje? Você pediu a Deus que o libertasse, que o salvasse? Então não adianta você ser ministro, ou missionário, desculpa, não adianta você querer ser missionário lá do outro lado do mundo, se você não cuida dos seus aqui, do teu lado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz que aquele que não cuida dos seus, dos da própria casa, é pior do que o ímpio e nega a fé. Você quer ouvir isso do Senhor? Dizer que você está negando a fé, porque você está negando ajuda para aquele que está lá, oprimido, cativo. Irmãos, eles estão lá nas mãos do diabo, estão cativos, presos. E como presos e cativos, eles não têm a liberdade de sair por eles mesmos. Por isso eles precisam de mim e de você, em intercessão, em vigilância, em adoração ao Senhor, em buscar ao Senhor estratégias para você ir lá. Pode ter certeza, hoje o Senhor está abrindo os teus olhos, através desse vídeo, para você entender a responsabilidade que você tem com o seu casamento, com o seu marido, com a tua esposa que está lá, cativo, e de uma forma ou de outra, às vezes de uma maneira agressiva, de uma maneira ofensiva. Sabe o que ele está querendo dizer? Socorro, me ajude a sair daqui. Porque ninguém é feliz no pecado. Ninguém é feliz destruindo uma família, trazendo problemas psicológicos para os filhos por conta de um divórcio. Ninguém consegue ser feliz assim. E testemunhos de casamentos restaurados, você pode ver que a pessoa não tinha paz estando do outro lado. Então isso mostra, reforça o que eu quero dizer para você aqui pelo Espírito Santo do Senhor. Assuma a sua responsabilidade para com teu marido e para com a tua esposa, que está perdido lá no pecado. Ele se perdeu. Na caminhada, vocês estavam vindo juntos até aqui e ele ou ela se perdeu. Não é justo você deixá-lo nas mãos do diabo e tentar ser feliz de outra forma como outra pessoa. Isso nunca vai agradar o coração de Deus. Paulo diz em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, é o capítulo do casamento, como eu costumo dizer. Se você se separar, ou você busca a reconciliação, ou você fique só. O padrão de Deus é alto. O padrão de santidade de Deus é alto. Não adianta você estar na igreja, no altar, orando e adorando, quando você virou as costas para o teu cônjuge, que é uma só carne com você. Quando você tem essa atitude, você está virando as costas para você mesmo. A palavra de Deus vai bater na tua cara, vai bater na tua porta. Negou a fé, é pior do que o ímpio, tá? Porque não cuidou dos seus. O Senhor te deu uma responsabilidade hoje. Se você não sabia, você está sabendo agora. Pelo texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, 10, 11 e 12. É melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E ai daquele que estiver sozinho, quem vai levantá-lo? Você acha que o diabo, usando uma amante, vai levantar o teu marido e a tua esposa para ele ser bênção na igreja? Não combina, não bate, tá bom?
Então receba essa responsabilidade do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Se dedique ao reino de Deus, se capacite, use as armas espirituais à tua inteira disposição, livres e de graça, para que você possa se revestir, ir lá e buscar aquele que caiu. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Na descrição, mais uma vez eu digo para você, eu vou deixar os nossos contatos, os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que são grupos de autoajuda, pessoas com a mesma visão que você, com o mesmo desejo de ter a sua família restaurada, entendendo que passa pela restauração pessoal primeiro. Então venha com a gente nessa missão de restaurar famílias para a glória do nome do Senhor. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.